Meus queridos irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Quantos estão verdadeiramente felizes e compreendem o privilégio de estar na casa do Senhor esta tarde? Digam graças a Deus, por favor. Eu quero já convidar você, tomando a sua Bíblia nas suas mãos, por favor, e vamos já nos encaminhando para o texto que vamos ler, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, e versículo de número 14 a seguir. Bom, eu estou alegre por retornar a essa casa de oração e encontrar esta igreja na mesma fé, no mesmo batismo e no mesmo Senhor. Deus seja louvado pela vida dos irmãos e desta grande obra que tem sido realizada aqui. Que Deus possa continuar fortalecendo a vida do pastor Galdino, de toda a sua família e esse bendito ministério que tem ladeado o servo do Senhor aqui. A liderança da escola bíblica, recebam também, por favor, todos os líderes, seja aqui da igreja sede, seja de todas as igrejas filiais, recebam também um cumprimento, um abraço. Meu desejo é que Deus continue te esforçando no trabalho das suas mãos, e que você tenha sempre a certeza que o seu trabalho não é vão no Senhor, mas que esta sua obra tem uma recompensa. Zelar pelo ensino das Escrituras é tarefa muito digna, muito honrosa, e vocês todos são privilegiados por isso. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 14. É muito bom estar aqui com o pastor Jefferson, com a nossa irmã Sueli. Que bom revê-los, né? Sempre uma alegria e certeza que a gente vai ser ministrado debaixo de um ambiente muito gracioso, muito honesto, muito puro de adoração e pentecostal, que é o que a gente gosta mesmo. Aleluia, né? Capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas. Deixa eu agradecer ao meu amigo tecladista aqui, que está em algum lugar querendo me abençoar. Obrigado, mas eu não tenho hábito de pregar com música, tá bom? Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Está escrito: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Verso 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Podem sentar-se, por favor. Meus irmãos, nesta feita onde nós nos reunimos para celebrar, para declarar amor, zelo, reverência
A palavra de Deus, afinal de contas, é disto que se trata a escola bíblica, de zelar e de ensinar as Escrituras. Eu quero trazer para a nossa meditação uma história bíblica sobre o dia em que Jesus abriu a Bíblia para ler. As coisas que vão envolver essa história, os fatos que vão ocorrer durante esta visita de Jesus à sua cidade de crescimento, Nazaré, são bastante intensos, bastante violentos, bastante surpreendentes. Porque se você esteve atento à leitura, você percebeu que um ato de bastante violência da parte dos moradores de Nazaré foi praticado contra Jesus, e que não fosse a sua própria iniciativa em se desvencilhar daquela condição, eles o teriam matado naquele dia, o dia que Jesus abriu a Bíblia para ler. Essa história comunica para nós coisas que vão despertar-nos muito temor. E eu gosto dessa palavra, gosto do que ela propõe, gosto do sentimento que ela imprime. Acho que ela é uma palavra e um sentimento, hoje em dia nos nossos cultos, nas nossas reuniões, bastante subvalorizado. Nós gostamos muito, e eu também gosto, de outros sentimentos mais efusivos, mais eufóricos. Mas a única coisa que protege o crente é o temor. E eu estou declarando que você vai sair daqui esta tarde tomado de um santo temor por quem é este Deus que servimos e qual é a escritura que Ele nos confiou. Quantos já podem adorá-lo na tarde deste dia? Façam isso agora, por favor. Então é uma história que fala sobre a reação popular frente à exposição do texto bíblico. É uma história que fala sobre a tentativa de tornar comum o que é extraordinário. Uma história que nos mostra que, enquanto as Escrituras e a fé e a religião e a igreja e Jesus operam num campo de simpatia e agradabilidade, a reação do mundo é uma. Mas quando as coisas se impõem como de fato são, quando as Escrituras se impõem e se mostram como de verdade são, os comportamentos revoltosos e irados começam a se manifestar. E eu quero pregar aos guardiões da palavra reunidos aqui esta noite, que nós não vamos retroceder. Não vamos não. Não vamos nos acovardar, não vamos editar, adequar, não vamos flexibilizar nem uma vírgula daquilo que recebemos como revelação através das Escrituras, pelo comportamento impulsivo, compulsivo, irado de quem quer que seja, porque nós temos um compromisso, e ele não é de agradar a quem ouve a Bíblia, ele é de agradar aquele que é o autor da Bíblia. Aleluia. Você sabe que quando uma pessoa alcança muita notoriedade na sua carreira, seja um médico, um advogado, um arquiteto, um artista, um músico, ele acaba de alguma maneira tendo, na maioria das vezes, a capacidade de também levar consigo o nome e a notoriedade de sua cidade. Existem cidades que estariam fadadas a serem um ponto cego no mapa,
não fossem seus célebres habitantes. Existem cidades que você só ouviu falar porque alguém que você gosta, respeita, considera a carreira, o ministério, o talento, veio dessa cidade. O que eu estou dizendo a você é que pessoas notáveis têm o poder de trazer notabilidade para as suas cidades. Você concorda com isso? Diga amém, por favor. Sim ou não? Poderíamos dar muitos exemplos, mas eu penso que isso nem seja necessário. Vamos então otimizar o nosso tempo. A verdade é que quando eu falo sobre homens que puderam, através de sua notabilidade, dar também notabilidade para as cidades de onde vieram, eis aqui um exemplo que não pode ser nem de longe comparado. O que Jesus fez com Nazaré. Porque hoje aqui nesse culto, provavelmente, no mínimo, 10, 15, 50, 100 vezes alguém aqui no somatório, nós aqui, melhor dizendo, já dissemos Jesus, Jesus. E se você somar com o que vai acontecer no culto amanhã de manhã e da noite, bote na casa dos milhares. Mas eu só estou falando aqui da ADSA. Se nós falarmos de Santo Amaro, se nós falarmos de São Paulo, se nós calculássemos no dia de amanhã quantas pessoas dirão Jesus de Nazaré nos templos das igrejas evangélicas, Brasil e mundo afora, nós teríamos um número com muitos zeros. O que eu estou dizendo para você é que o que Jesus fez por Nazaré, os Beatles não fizeram por Liverpool. O que eu estou dizendo para você é que o que Jesus fez por Nazaré, Pelé não fez por Santos. Embora eu acho que não seja sua cidade natal, mas é a cidade mais famosa, atrelada ao Pelé. O que eu estou dizendo para você é que isso está numa conta e numa medida incomparáveis. Jesus levou o nome de Nazaré para um lugar de notoriedade, repetição, recorrência, lembrança na boca e na mente das pessoas, milênios depois, e isso vai permanecer acontecendo por quantos anos mais a igreja estiver na terra repetindo de vez em quando: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Então o que eu estou dizendo para você é que Jesus fez por Nazaré uma coisa, e ela levou seu nome para o lugar mais alto que um nome pode ser levado. Isso é o que Jesus fez por Nazaré. Eu vou daqui, você completa. Isso é o que Jesus fez por Nazaré. E o que Nazaré fez por Jesus? Porque o que Deus fez por você, você sabe. Minha pergunta essa tarde é: o que você anda fazendo por Ele? Porque as coisas se acomodam a partir de agora de um jeito tão interessante, que até quem estava distraído até agora, eu acho que vai começar a se animar. Olhe bem. Eu estou lhe dizendo que Jesus pega o nome de Nazaré, e à medida que Jesus eleva a notoriedade do seu próprio nome, a fama do seu próprio nome, ele leva Nazaré junto com ele. Vamos lá, ele leva Nazaré junto com ele. Mas vamos ver a contrapartida. O que Nazaré fez com Jesus? Levou ao alto do monte em que sua cidade estava edificada, para de lá de cima precipitá-lo abaixo. Eu estou mostrando para você que Nazaré conseguiu a façanha de produzir uma antítese de honra, ou seja, uma desonra, mas de um jeito tão terrivelmente interessante, que se Jesus leva Nazaré para o seu lugar mais alto, Nazaré também leva Jesus para o seu lugar mais alto. Mas enquanto Jesus faz isso para honrar Nazaré, Nazaré usa a sua altura para desonrar Jesus. Eu quero que você me ouça muito bem na tarde desse dia. Todos nós temos uma altura.
todos nós temos um ponto para onde podemos levar o nome daquele que nos amou. E a verdade é que as nossas alturas nem sempre estão sendo utilizadas da melhor maneira possível. Nossas condições de notoriedade, momentos de sucesso, maneiras, formas, momentos aonde você e eu poderíamos ter enaltecido o nome do Senhor e não fazemos, quando na verdade deveríamos ter assumido o compromisso de que tudo, absolutamente tudo que há em nós pudesse bendizer, enaltecer e honrar o santo nome daquele que nos amou primeiro. Por favor, segure a mão da pessoa que está do seu lado, acorde ele e diga: Nazaré tinha a sua altura, era construída no alto de um monte, mas não usou sua altura para dizer o Messias chegou, não usou sua altura para dizer hoje o Messias está entre nós, mas usou a sua altura para tentar precipitar a Cristo de lá de cima. Oh, igreja do Senhor, que cada altura que você alcançar seja utilizada para erguer o nome do Senhor. Eu estou declarando que quando você levantar aquele diploma, você vai levantar o nome do Senhor junto. Eu estou declarando que quando você pisar nos países que você sonha conhecer, você vai levantar o nome do Senhor junto. Ei, empresário, quando você alcançar sua primeira centena de milhar, quando alcançar seu primeiro milhão, vai levar o nome do Senhor junto com você. O que eu estou querendo dizer a você é que Nazaré fez uma coisa que nenhum outro poderia ter feito. Não é apenas sobre desonra, porque outras pessoas desonraram Jesus. Não é apenas sobre desonra, não é apenas sobre impulsividade e agressividade, porque outros lugares, ou em outros lugares, Jesus encontrou agressividade. É sobre um jeito particular de desonrar. Pastor, como assim um jeito particular de desonrar? Há algo que só Nazaré poderia fazer contra Jesus. Pergunte por quê? Porque só ela estava edificada onde estava, num alto monte. Jesus passou por uma experiência terrível na Judéia. Pegaram em pedras para o matar, e ele precisou se ausentar apressadamente junto com os discípulos. Não é a respeito de Nazaré ter sido a única cidade ou localidade que agiu de maneira irada e desonrosa para com o Senhor Jesus. O que eu estou dizendo para você é que o que Nazaré fez, Betânia não podia fazer. O que Nazaré fez, Betsaida não podia fazer. O que Nazaré fez, Cafarnaum não podia fazer. Porque Nazaré tinha um jeito muito peculiar de desonrar, porque ela tinha um dom. Qual era o dom? Estava posicionada num lugar alto, mas ela usou seu dom para se tornar sua desgraça. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Muito comumente, dons se tornam desgraças. Muito comumente, algo que foi dado a uma pessoa e não foi dado a outras, é utilizado de forma errada. Em vez de aquilo honrar o nome do Senhor, aquilo desonra o nome do Senhor. Pessoas todos os dias, ministros, obreiros, crentes comuns, estão fazendo de seus dons suas desgraças. O dom de Nazaré era estar edificada em cima, e ela usou exatamente uma posição geográfica da qual outras cidades não possuíam a mesma, para desejar precipitar Jesus do alto de um monte.
escute-me, porque existem formas que só eu, dentro das atribuições que Deus me confiou, posso desonrá-lo. Existem maneiras que só eu, dentro das geografias que Deus me posicionou, posso desonrá-lo. Mas eu estou assumindo, junto à igreja de Jesus esta tarde, um compromisso. Alguém levantou a mão lá na galeria, aleluia. Um compromisso. Qual, pastor Eduardo? O meu dom, a minha posição, a minha geografia, onde Ele me levou, onde Ele me colocou e onde Ele vier a me colocar, nunca, jamais será usado para trazer escárnio, escândalo e nem desonra, mas tudo em mim será para a glória de Deus. Jesus está chegando em Nazaré, depois de um momento combativo, depois de um momento difícil, após uma breve passagem pela Galileia, Jesus vai chegar em Nazaré ainda respirando os ares de um momento muitíssimo difícil do seu ministério. Pergunte qual? A tentação no deserto. No deserto Jesus não enfrentou pessoas. No deserto Jesus enfrentou o diabo. No deserto Jesus não foi afrontado por homens de carne e osso. No deserto Jesus foi tentado pelo diabo. Um dos evangelistas termina o texto da tentação de Jesus dizendo que Jesus vivia entre anjos e feras. O que é interessante de se pensar é que, se você observar bem, nunca Satanás ousou ser irado contra Jesus, ou irar-se contra Jesus. Os espíritos imundos sempre apresentavam sujeição plena, baixavam a cabeça, iam lá no pó. Satanás, nas suas 3 investidas contra Jesus na tentação no deserto da Judéia, em nenhuma delas ele se exaspera, em nenhuma delas ele se ira. Inclusive, ele até levou Jesus num alto monte também, mas para oferecer coisas e não para jogá-lo de lá de cima. A verdade é que ira mesmo Jesus não experimentou vinda do diabo. Ira mesmo Jesus experimentou vinda dos homens. O diabo e os demônios sabiam muito bem que não podiam se engraçar. O problema eram os homens que não entendiam que quem ele era, quem ele era, quem ele era. Então escute muito bem. Jesus chega na sua cidade natal respirando ainda os ares de um processo dificílimo de 40 dias de jejum e oração e tentação no deserto da Judéia. Jesus já havia passado pela Galileia e contraído alguma notoriedade, de forma que quando Jesus chega em Nazaré, embora ele não esteja ainda absolutamente demonstrado, revelado, explicitado para seus vizinhos, já correm as notícias de que no mínimo um bom pregador, no mínimo um potencial mestre, ele o é. Então ele chega, e a verdade é que, eu não sei se você já teve essa experiência, muitos provavelmente já tiveram, voltar à cidade onde você foi criado, anos depois de ter estado lá pela última vez. É uma experiência interessante. Você começa a encontrar as pessoas, você passa na padaria e fala assim: não acredito, não é que o fulano padeiro ainda está aqui? E você passa lá, aí você passa e diz assim: aqui era uma locadora que eu alugava VHS. Não é assim que a gente volta nos lugares? E a gente começa a ter aquela sensação de conforto e de agradabilidade, porque as pessoas são conhecidas. Eu quero dizer para você que o vizinho está voltando para a vizinhança. A entrada de Jesus em Nazaré, neste episódio,
é a entrada do vizinho que está ficando famoso na região. Logo, de alguma maneira, esperava-se que houvesse aceitação, esperava-se que houvesse um ambiente agradável, oportuno, um ambiente gostoso, e as coisas até caminharam sob certa agradabilidade, até que Jesus pegou a Bíblia para ler. Eita! Jesus chega em Nazaré, cidade onde fora criado. Ele vem de embates com Satanás na tentação do deserto. Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, levou também a um alto monte, mas não se enfureceu contra ele. Nazaré, esta sim quer o empurrar de lá. Satanás o tentou a transformar pedras em pães, mas é Nazaré que quer apedrejá-lo. Melhor, são os judeus que querem apedrejá-lo. Eu estou dizendo para você que parece que os homens estão aprendendo bem com seu professor, estão espelhando a malignidade de Satanás, mesmo estando diante daquele de quem são imagem e semelhança. Repare bem, porque Lucas vai dizer uma coisa que começa a explicar muita coisa. Ele vai dizer: Nazaré, repete comigo por favor, Nazaré, cidade onde fora criado. Eis aqui um problema. Por que um problema? Porque eles não entenderam que Jesus foi criado em Nazaré, mas não foi criado por Nazaré. Normalmente as pessoas querem tomar como comum, desprezar e desqualificar quem elas pensam que foram criadas por elas. Ah, mas fulano, conheci fulano pequeno. Fulano não saía lá de casa. Fulano, fui eu que ensinei para ele. Fulano, quem abriu a primeira porta para ele fui eu. Ele pode ter sido criado com você, mas não foi criado por você. Aleluia. Eu estou declarando aqui para quem quiser ouvir: baixa essa sua bola, porque se você está pensando que alguém tem dívida com você por conta de qualquer coisa que você tenha feito ou investido, deixa eu te lembrar que quem levanta ainda é Deus. E às vezes você precisa se posicionar com um pouco de rigor. Senão essa gente manipuladora começa a achar que porque investiu na sua vida em algum momento, porque tem uma semente aqui, porque fez uma coisa, porque fez outra, tornou você escravo e devedor delas para sempre. E isso não é verdade. Deus tem cooperadores, mas quem faz é Deus. Sabe o que começou a acontecer quando Jesus entrou em Nazaré? Sensação de comum. Eles começaram a enxergar Jesus com paridade, como se Jesus fosse como eles. Por quê? Porque eu vi pequeno, eu vi remelento aqui, e tinham visto mesmo, era verdade. Eu vi ele aqui, ele jogava bola de gude com meu filho, é verdade, tudo isso é verdade. Só que eles não entendiam que, embora fosse verdade, que Jesus tivesse transitado 30 anos diante deles como uma pessoa comum, ele não era comum, e não se pode reputar por comum o que Deus tornou extraordinário. Ele é sim o vizinho de Nazaré, o filho da Maria, mas ele não foi parar no ventre da Maria da mesma maneira que os bebês vão parar no ventre de suas mães. Não foi assim não. A irmã Maria gerou pelo Espírito, a irmã Maria engravidou sem ter conhecido o varão. Ele não é o menino remelento, ele não é o companheiro de bola de gude, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo.
Não torne comum. Esse é o primeiro passo para você perder a perspectiva do temor e do zelo com as coisas de Deus. Começar a torná-las comuns. Não é comum. Deus não mora nesse lugar, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então ok, até aí tudo bem. Deus não mora no templo, mas esse templo e esse prédio não é um lugar comum. Guarda teu pé quando tu entrares na casa do Senhor teu Deus. Seu pastor, se passar uma gilete nele, ele sangra, igual a você. Se pegar uma gripe, ele fica gripado e arriado igual a você. Ele é homem como você, só não pense que ele é igual a você, não é. Ele é uma pessoa que tem uma autoridade instituída por Deus sobre a sua vida. Pare de tornar as coisas comuns. Você não reparou que a ardilosa tentativa do adversário nesses dias é colocar tudo em paridade, sob o falso discurso de uma humildade? Não, nós somos todos iguais. Não precisa estar no templo, porque a igreja primitiva, ela não se reunia no templo. E o que Pedro e João estavam fazendo em Atos 3, na hora da oração à nona? Aonde eles estavam lá? Não, mas eu vejo as igrejas, elas não construíam no primeiro século templos. A igreja do primeiro século se reuniam nas casas. Eu tenho vontade de pegar, não sei se é pelo ombro, se é pelo pescoço, uma pessoa dessa, e dizer para ela: ô seu boçal, você não consegue entender que a igreja lutava contra o império, que ela não tinha recurso financeiro. Você acha que a igreja tinha como chegar para o Império Romano e dizer: a gente quer comprar aquele terreno ali de vocês para construir uma igreja para Jesus que vocês mataram? Pelo amor de Deus, irmão. Não há de se comparar as movimentações da igreja do primeiro século, tendo o seu contexto e realidade. Se a igreja pudesse ter construído templos, se tivesse recurso, se tivesse terreno disponível, certamente teria feito. Não fez porque não pôde fazer, porque coisa boa é estar juntado, congregado e reunido no mesmo lugar. Uma das mentiras maiores e mais perigosas, um dos engodos e enganos mais perigosos dos nossos dias é este: tornar comum. O templo é comum, é só um prédio comum, e aí os pais não passam o zelo e a reverência aos seus filhos acerca do templo. Resultado, eles não têm frequência, eles não têm amor, eles não têm zelo, eles nem sequer têm educação no templo, porque é um lugar comum, porque Deus não habita em templos de mão de homens. Porque o meu filho não precisa dele, ele tem que se sentir à vontade na casa do pai. Então bota ele lá no tribunal para mastigar chiclete na frente do juiz. Depois você pede ele para pegar o chiclete e colar debaixo do banco do tribunal, para você ver o que você vai arrumar lá. Não é normal, não é comum. E se tem alguém que concorda com essa palavra, levante a mão por alguns segundos, ou adore por alguns segundos, bendiga. Eu já estava vendo um vídeo, ia começar uma audiência online. Aí o juiz olhou para o advogado e falou assim: o senhor está sem gravata? Eu vou protelar a sua audiência para amanhã, para o senhor arrumar uma gravata e voltar na sessão amanhã. Pastor, mas a gravata não prega não, tanto que eu estou sem e estou pregando. Agora sabe o que é interessante? Como é que a igreja cismou que tem que se destituir de todo tipo de protocolo, porque acha que isso é chique, que é moderno, que é contextualizado. E aí nós vamos nos tornando uma comunidade que parece com qualquer outra.
Um ajuntamento que parece ajuntamento de qualquer outro, porque não tem reverência. Por que não tem reverência? Porque eu estou na casa do meu pai, então eu boto a perna para o alto, então eu me visto. Aí também não tem zelo, não tem forma de tratar adequadamente. Chamo Deus de qualquer jeito, oro de qualquer maneira. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa: santidade convém à casa do Senhor para sempre. Estou sem gravata. E se tivesse de estar com gravata, estaria de gravata. E se tivesse que botar uma outra coisa por cima, colocaria por cima. Porque se eu posso fazer e se devo fazer aonde me é imputado, por que eu não vou fazer na igreja? Se eu baixo a cabeça para o meu patrão, por que eu vou sair batendo porta de gabinete de pastor? Nazaré, ele foi criado com vocês, mas não foi criado por vocês não. Foi o Espírito que envolveu a irmã Maria, e ela se viu grávida do Espírito Santo. Jesus, segundo o seu costume, eu gosto disso aqui, segundo o seu, isso fala sobre hábitos, sobre uma sistemática, sobre uma rotina, que Jesus tinha uma, e fazia questão de cumpri-la, como ele tinha o costume, e segundo o seu costume, chegando em Nazaré, foi para a sinagoga, para a estrutura física, que representava a autoridade do templo, e que de alguma maneira funcionava como as filiais que a gente conhece hoje, né? E foi Jesus na filial de Nazaré participar do culto, segundo o seu costume. E no culto da sinagoga, quem está aí, diga amém. Já estamos em reta final. No culto da sinagoga existe um rito. No culto da sinagoga existe um cerimonial envolvendo a leitura do livro. Numa reunião como a que Jesus estava participando, 7 leituras eram feitas. Quantas leituras? 7. Quantas leituras? 7. Agora muita atenção, porque isso aqui é muito importante. A primeira pessoa a ler, o sacerdote. A segunda pessoa a ler, um levita. Da terceira, quarta, quinta, sexta e sétima pessoas, membros comuns da comunidade. Vou repetir: primeira pessoa a ler, um sacerdote. Segunda pessoa a ler, um levita. Terceira, quarta, quinta, sexta e sétima pessoas a lerem, membros comuns da comunidade. Quando Jesus pega o livro para ler, no mínimo ele era o terceiro a fazê-lo. Se ele foi o primeiro membro comum da comunidade a ler, significa que no mínimo 2 antes dele já tinham lido. Quais são eles? O sacerdote e o levita. Jesus chegou para ler depois do sacerdote e do levita, o que exemplifica, o que aponta para a parábola que Jesus contou. Qual? A do bom samaritano, onde primeiro passa o sacerdote, segundo passa o levita, e terceiro, não compreendido, não enxergado, mas sendo aquele que de fato tinha o poder, passa o bom samaritano. Aleluia. Repare bem, se Jesus é no mínimo o terceiro, podendo até mesmo ser o sétimo a ter lido aquilo, eu preciso que você e eu sejamos aqui, digamos assim, vamos ser legais com o pessoal de Nazaré. Vamos ser legais, vamos ser bacanas com eles, porque Jesus ainda não foi revelado. Ele ainda vai dizer
eu sou esse de quem as escrituras dizem. Ele ainda não falou. Então eu consigo tolerar, eu consigo até compreender o que, pastor? Que dentro de um culto de Nazaré, aonde não se saiba adequadamente ainda quem é Jesus, que o sacerdote venha primeiro, o levita venha depois, e ele venha em terceiro lugar. Eu consigo até entender que se eles ainda não sabem com clareza quem é Jesus, que eles privilegiem, priorizem o sacerdote e o levita em detrimento a Jesus. A única coisa que esta sim eu não consigo relevar é em outros cultos, outras cidades, outros lugares, onde mesmo se sabendo quem Jesus é, sacerdotes e levitas têm mais voz, mais vez, mais crédito, mais honra do que Jesus, tem mais aplauso, mais admiração, mais expectativa do que Jesus. E eu tenho uma coisa a dizer para você: você perdeu o direito totalmente a partir do momento que não era mais ignorante, quando as escamas dos seus olhos caíram e a você foi revelado quem é Jesus. A partir desse momento é intolerável que quem quer que seja assuma na sua vida a posição mais digna e mais honrosa do que Jesus de Nazaré. Jesus vai pegar o livro para ler. Estou dizendo para você que aquele que era a palavra acabou de pegar a palavra. 2 aleluias e um glória a Deus lá no Kids. Estou dizendo para você que aquele que era a palavra acabou de pegar a palavra. Mas escute muito bem, porque Jesus vai fazer isso aqui. Vai abrir, vai ler, vai fechar e entregar ao ministro. Diga comigo: abriu, leu, fechou, entregou ao ministro. Se a uma criança tivesse sido dado aquele livro aquele dia, ela poderia abrir, ler, fechar e entregar ao ministro. Se a um velho, muito velho, fosse dado o livro aquele dia, ele poderia abrir, ler, fechar e entregar ao ministro. Ninguém precisava de nenhuma capacidade especial ou excepcional para abrir, ler, fechar e devolver o livro. E o pessoal de Nazaré está sentado olhando Jesus fazer aquilo e pensando: uma criança faz isso, abre, lê, fecha e devolve. Um velho faz isso, abre, lê, fecha e devolve. Esse livro está na mão de uma pessoa comum, do nosso vizinho comum, fazendo uma coisa comum. Aleluia! Mas o que Nazaré não sabia é que naquele dia Jesus abriu um livro que qualquer um poderia abrir, fechou um livro que qualquer um poderia fechar. Mas vai haver um dia, está escrito assim em Apocalipse capítulo 5 verso 12: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Mas me disse um dos anciãos: não chora, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele não é o vizinho de Nazaré. Ele não é só o vizinho de Nazaré, ele é aquele que tem o poder de abrir.
Eu proponho 30 segundos de exaltação ao nome do Cordeiro de Deus. Eu proponho 30 segundos de glorificação deliberada, efusiva ao Cordeiro de Deus. Jesus pegou o livro, leu o livro, perdão, fechou o livro, entregou ao ministro. E então, repete comigo, por favor. Diga: todos estavam com os olhos fitos nele. Explica para o seu vizinho: depois da leitura. Olha para mim. Será que nós podemos acender as luzes do auditório? Será que podemos? Haja luz. Essa escova da irmã foi caríssima para ficar escondida no escuro. Olhe para mim. Pastor, por que as pessoas não estavam assim, roendo as unhas enquanto Jesus lia o texto? Porque elas conheciam de cor e salteado o texto que Jesus estava lendo. A Bíblia da época era muito menor do que a de hoje, e sobretudo as profecias messiânicas eram conhecidas de cor e salteado. Estou dizendo para você que não há apreensão, não há expectação, nem expectativa, enquanto Jesus está lendo o livro, porque o que está escrito no livro, vamos lá, o que está escrito no livro, então a expectativa não está quando o livro está sendo lido. A expectativa deles está quando Jesus fechou o livro. Porque na verdade os olhos das pessoas não estão em você enquanto você está lendo, estão em você enquanto você está vivendo. Não é o que eu faço enquanto estou lendo, é o que eu faço quando acabei de ler. Eu não sou objeto da curiosidade dos meus vizinhos quando eu estou lendo a Bíblia. Eu sou objeto da curiosidade deles quando eu termino de ler. Porque a hora que eles começam a querer ver se eu vou fazer o que estava escrito naquilo que eu acabei de ler. Então preste atenção, porque ler é muito bom, praticar é ainda melhor. Os olhos da sociedade estão postos em você assim que você fecha o livro. E Jesus fechou o livro e disse uma coisa que estremeceu o negócio todo. Após ler uma das célebres profecias de Isaías sobre o Messias, Jesus olha para os seus vizinhos, os meninos que jogaram bola de gude com ele, o açougueiro, o padeiro, pessoal, a rapaziada. E o vizinho fecha o livro e diz assim: hoje esta escritura cumpre-se no meio de vocês. Oi? Ele não está bem. Muito sol na cabeça, deve ter sido caminho para cá. Você escutou o que ele falou? Escutei. Ele falou: hoje essa profecia se cumpre no meio de você. Foi que não. E agora, meu irmão, o caldo vai começar a engrossar. Pergunte por quê? Porque Jesus se declara como a profecia cumprida. E agora nós temos um problema, porque a profecia profetizada cabe ser idealizada de formas e maneiras diferentes e particulares.
Pastor, não entendi. Vai entender agora. Alguém abre o livro do profeta Isaías e vê lá: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Uma família, um pai com sua família. E aí, enquanto o pai está lendo, o pai está pensando como é esse Messias. A esposa está pensando como é esse Messias. Os meninos com a imaginação mais fértil e fantasiosa estão pensando como é esse Messias. Toda vez que abre-se o livro e alguém fala do Messias, as cabeças das pessoas têm a condição de idealizar esse Messias, a forma e a maneira mais conveniente a cada uma delas. Pastor, quando aperta, quando Jesus olha e diz assim: cumpriu. Então agora não adianta mais você pensar que ele é lourinho, você pensar que ele é negro, você pensar que ele tem nariz pontudo, você pensar que ele tem nariz de batata, o outro pensar que é assim, esse pensar que é colar. Agora não tem mais um Cristo a gosto, agora tem o Cristo que vocês têm. Agora não cabem mais vislumbres, agora não cabem mais idealizações. A profecia não pode mais ser idealizada. Por quê? Porque ela está efetivamente cumprida. Pastor, qual é a hora que o caldo engrossa? A hora que o pessoal descobre que não é como eles querem, não é o desenho que eles fazem, não é o Jesus harmonizado facial que eles querem, não é o Jesus pop que eles pintam, é o homem de dores, que não tinha parecer nem formosura, cheio do Espírito e do poder do ar. Qual é a hora que eles vão começar a entortar o nariz? Quando eles pegarem a Bíblia para dizer: olha só, ele comia com publicanos e pecadores, é por isso que a Maria vai entrar, o Zé também, olha só que maravilha. Ele comia, mas ele olhou para o discípulo que ele disse que ia ser o pastor da igreja e falou: para trás de mim, Satanás, eu não tenho parte nenhuma com você. Ele tem amor, tem autoridade, tem contundência, tem energia, e esse não é o Cristo que a sociedade pop quer. Pega a mão de quem está do teu lado e diga: o Cristo não é pop, o Cristo é Deus. Ele não é pop, ele é Deus. Ele não é rock, ele é Deus. Mas ele também não é reggae, ele é Deus. O Ramacalamacheia, mas ele também não é forró, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Quem o reconhece como Deus neste início de noite, abra a boca, Pai. Pastor, quando é que o caldo engrossa? Quando eu descubro que ele não é de esquerda, mas também não é de direita. Quando é que o caldo engrossa? Quando eu descubro que ele não é lulista, mas também não é bolsonarista. Quando eu descubro que ele está estabelecido acima da pequenez dos nossos vieses ideológicos. Seu trono está acima de todos os tronos, e o seu nome está acima de todos os nomes. Não reduza Deus a um viés ideológico. Ah, mas eu acho que Jesus era comunista. Coisa nenhuma. Eu acho que ele era liberal. Coisa nenhuma. Era capitalista. Coisa nenhuma. Ele não cabe nessas nomenclaturas pequenas. Ele é Deus. 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 Preciso encerrar. Hoje se cumpre. Não dá mais para idealizar lourinho, pretinho, gordinho, magrinho, nem pop, nem rock, nem reggae. Ele não é mais o Cristo customizado. A profecia não cumprida é vislumbrada à moda de quem a ouviu.
mas quando ela se cumpre, ela é o que é. Quando eles ouviram isso, ai meu Deus, uma ira tomou conta deles. Jesus falou: é por isso que tinha muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, mas Deus mandou ele a uma estrangeira lá em Sarepta. Profeta não tem honra na sua casa. E o pessoal ficava com mais raiva ainda. E daqui a pouquinho agarraram em Jesus. E aqui eu encerro. Eu quero que você pense o que é isso. Porque tudo bem que eles tivessem uma discordância teológica com Jesus, mas Jesus cresceu no meio deles, gente. Quem está agarrado no braço de Jesus aqui é um menino que jogava bola de gude com ele. Quem está na porta dizendo: vem com o precipício logo ali, é um menino que eles saíram junto para comprar pão. Você está entendendo como é que a mente dessas pessoas está tomada de uma ira? Olha o poder do que é uma palavra aberta, lida e cumprida. Agarram Jesus. E vão levando Jesus para a beira de um precipício. Diga comigo: a beira. Muito fraco, a beira de um precipício. Qual é a intenção clara deles, pastor? É um susto? Não. A Bíblia não joga a palavra no vento. Se Lucas disse que eles levaram para precipitar Jesus de lá de cima, então eles não queriam dar um susto, eles queriam matar Jesus. E eles vão chegando, Jesus está aqui, ó. Eles vão chegando, agarrando Jesus. Vamos jogar ele. O precipício está aqui, ó. Pensa aqui no final da plataforma. Eles vão chegando, vamos jogar. Deixa eu contar um negócio para você que eu acho que você de repente ainda não viu. Mas é impossível você chegar perto de um precipício para jogar alguém sem colocar-se sob risco também. Existem beiras de precipício que tem gente que só conheceu porque quis levar alguém lá. É no processo e no caminho para desonrar, para ser maligno, para ser maledicente para com alguém, que você pode conhecer a beira de um precipício que você poderia ter morrido sem ter conhecido. Tem gente que só conheceu a beira do precipício porque achou que podia ir lá jogar alguém sem se colocar em risco de cair também. E quando Jesus percebeu a cena, quando Jesus percebeu o que estava acontecendo, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer uma coisa: passando pelo meio deles, retirou-se. Então escute, Jesus se ausentou de uma maneira miraculosa, sobrenatural, sim ou não? Porque Jesus não saiu pedindo licença, não, dá licencinha. Não. Jesus tornou-se invisível no meio deles e saiu do meio deles sem que eles tivessem percebido. Quando eles se deram por conta, Jesus não estava mais ali. Então olha para mim. Se Jesus se desvencilhou deles por milagre na beira do precipício, por que Jesus já não saiu logo do meio deles enquanto estavam dentro da sinagoga? Por que é que quando o primeiro agarrou Jesus no braço, Jesus não saiu? Porque quando o segundo agarrou no outro braço, Jesus não sumiu no meio dos dois? Porque quando eles passaram pela porta da sinagoga, já gritando e dizendo: vamos levá-lo para o precipício, porque Jesus já não saiu logo? Porque Jesus permanece sem fazer nada até a beira do precipício? Pergunte por quê? Porque se Jesus tivesse sumido do meio deles dentro da sinagoga, eu nunca saberia que eles tinham capacidade de chegar tão longe no plano deles. Tem coisas que Deus só está deixando acontecer para que fique explicitamente clara
qual é a capacidade e o tamanho que algumas pessoas têm de se sujar. Eu não vim aqui jogar conversa fora, eu vim ser boca de Deus para trazer um esclarecimento, porque alguém está dizendo, não é possível que Deus não está fazendo nada, alguém está dizendo, não é possível que Deus não está vendo isso, e Deus me trouxe para dizer, eu estou vendo, eu estou consciente, eu estou deixando, porque eu quero deixar claro a capacidade que alguém tem de chegar tão longe naquilo que está fazendo. Eu quero que fique explícito, vai ter que parar na internet, para todo mundo ficar sabendo o descalabro que alguém é capaz de chegar. Tem coisas que Deus não está intervindo, não é porque ficou fraco, não é porque ficou condescendente, é porque Ele está expondo a malícia, a maldade, a imoralidade e a perversidade das pessoas que estão fazendo mal contra a igreja. Você quer ouvir uma palavra para você dar um glória a Deus? Quer ouvir uma coisa que toda vez que a gente se lembra dela, a gente se anima muitíssimo? Onde estiverem 2 ou 3 de vós reunidos no meu nome, eu vou estar presente. Quer lembrar de uma outra coisa linda, que é um afago para a alma? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então pergunte para mim, qual é a maior riqueza que eu posso ter? A presença de Deus. E é por isso. Pastor, eu já posso chamá-lo? Eles já podem nos abençoar já logo na sequência? Ou eu estou estragando a programação? Porque já fica um trem logo bom, logo de vez, né? Eu acho que não podia não. Eu estou bagunçando tudo, irmão. Vamos ver, olha para cá. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Para você achar que essa história não terminou de um jeito assim, assim. Porque Jesus recebeu tanta ira, tanta violência, e a sua resposta para essas pessoas foi isso aqui: retirou-se do meio deles. E no meu pentecostalismo, eu queria ver um negócio assim mais top assim. Eu confesso a vocês que ao meu gosto pessoal, humano, carnal, talvez eu preferisse ler que quando Jesus estava prestes a ser jogado do precipício, de repente veio um anjo e cegou todos aqueles homens. Eita, hein? Ou então de repente eu poderia ler que quando aqueles homens estavam agarrando Jesus para o jogar do precipício, de repente alguém gritou e disse: as crianças da cidade estão morrendo. Eita, essa também agora foi forte. Alá, praga do Egito, né? Um negócio assim bem... Porque na nossa cabeça o mais duro golpe que alguém pode receber por ter traído, desonrado e sido desleal para com Deus, é Deus tirar dessa pessoa alguma coisa. Para mim o desfecho adequado seria, talvez eu ter lido que Nazaré tornou-se a província mais pobre de Israel em toda a história, e eu diria: bem feito, perderam dinheiro. Talvez se eu dissesse para você que Nazaré começou a ter um índice de desenvolvimento humano tão baixo que as crianças não conseguiam passar de 15 anos de idade, você ia dizer: uau, Jesus puniu eles de verdade. Se eu dissesse para você que as mulheres de Nazaré não engravidaram mais depois daquele dia, você ia dizer: uau, Jesus foi duro com eles. Ou se eu dissesse para você: os homens todos perderam os bens, perderam o emprego e ficaram à míngua, você diria: uau, porque nós acreditamos que a maior resposta, a mais contundente resposta à deslealdade e desonra dos homens para com Deus é se Deus tirar deles alguma coisa. Quando na verdade a punição mais severa de Deus não é quando Ele tira, é quando Ele se retira.
O mais duro golpe que alguém pode receber de Deus não é quando Deus lhe tira coisas, é quando Deus se retira de sua vida, sua casa, sua cidade, seus negócios. Eles ainda não sabiam, mas continuaram tendo o mesmo dinheiro que tinham, continuaram trabalhando, continuaram fazendo, continuaram andando, continuaram negociando. Mas eu continuo lendo Lucas dizer: Jesus saiu do meio deles. Vão continuar com o mesmo dinheiro sem Jesus, vão continuar com os mesmos filhos sem Jesus, vão continuar tendo saúde sem Jesus. Mas eu vim pregar a uma igreja que sabe que a maior riqueza que se pode ter é a presença de WhatsApp. Só quem reconhece, reverencia, ama e celebra a presença de Jesus, dá um pulo dessa cadeira agora e fica de pé do teu lugar. Presença, presença. Alguém ainda tem dinheiro, mas não tem presença. Alguém ainda tem saúde, mas não tem presença. Alguém ainda tem os filhos, mas não tem presença. Presença. Segura a mão da pessoa que está do seu lado agora, não deixa ela ir embora não. Urayana Gayasho Norioko Yahasha Dagayasu Ndokoyahash Eleyahas Doroko Nasai Jekebre Fai Anando Conti Hele Bara Cantore Eneia Sandi Cantorogo Suri Mikentre Fasai Alana Cancere Mai. Eu vim pregar ao povo do livro, eu vim pregar à igreja da Bíblia, eu vim pregar para os Bíblia, aleluia. Eu vim pregar para aqueles que com o livro aberto são perigo, com o livro fechado são mais perigosos ainda, porque praticam o livro, vivem o livro, amam o livro, correspondem a um livro. Toda reverência, toda honra, toda glória a Deus nosso Pai e a sua digna e santa palavra, oh igreja do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia agora, pega a Bíblia, pega a sua Bíblia, levanta, levanta, levanta para o céu, levanta para o céu. Pessoas morreram por causa desse livro que está na sua mão. Gente foi tragada nos Coliseus romanos por causa do livro que está na sua mão. Nossos irmãos estão sendo perseguidos e mortos na janela das 40 por causa do livro que está na sua mão. Mas você está num país livre, onde você pode empunhar o livro, ler o livro, praticar o livro. Então aproveite, aproveite, aproveite. Gente vai se levantar, nazarenos vão se levantar, incompreendidos ou irados, mas continue amando e praticando. O mundo não suporta a profecia cumprida. O mundo não suporta Jesus como ele é. Eles querem customizá-lo, eles querem adequá-lo. Mas eu vim pregar aos guardiões da profecia.
gostar, está cumprido. Se a Globo gostar, está cumprido. E se não gostar, está cumprido. E se a Record quiser pôr na novela, está cumprido. E se não quiser pôr na novela, está cumprido. E se o mundo entender, está cumprido. E se não entender, está cumprido. Se o rico gostar, está cumprido. Se o pobre gostar, está cumprido. A profecia está cumprida. Glória ao nome da profecia. Aleluia! Aleluia!